Galera, tudo bem com vocês? Pessoal, na semana passada eu dei o pontapé inicial nas minhas análises, dos prospectos do próximo draft da NBA. Eu trouxe semana passada a análise do Victor Wembanyama e hoje é dia de falar sobre um dos grandes rivais do Wembanyama nesse draft, que é o armador Scoot Henderson, O Scoot Henderson, ele tem apenas 19 anos, ele é listado com 1,93 m, mas eu já vi ele sendo listado com 1,88 m em alguns outros locais. A gente vai tirar a prova da real altura do Scoot Henderson no Combine, mas aqui eu vou tratar ele como um armador de 1,93 m. O Scoot Henderson, ele atuou pelo D-League Ignite na última temporada, ou seja, ele jogou na Liga de Desenvolvimento da NBA, ele atuou contra adultos, Ele não jogou somente contra adolescentes, ele atuou contra adultos, então isso é um ponto bem importante. Em 19 jogos, o Scoot, ele conseguiu 16,5 pontos de média, 5,4 rebotes, 6,5 assistências, 1,1 roubos de bola, 42,9% nos arremessos de quadra e 27,5% na linha de 3. O Scoot Henderson, ele é um armador muito bom mesmo, muito promissor. Ele pode ser considerado um dos melhores prospectos da posição nos últimos anos. Acredito que desde o Ja Morant, ele é o melhor prospecto na posição de armador que temos chegando no draft. Ele tem sim os seus defeitos, obviamente ele tem os seus defeitos, só que ele tem ferramentas físicas que fazem com que ele tenha meio que um aspecto de diamante bruto, sabe? De ser um jogador que não é tão bom agora como ele pode vir a ser nos próximos anos. Então, eu gosto muito do Scoot Henderson, tem muitos pontos fortes, tem também seus pontos fracos, mas no geral é um prospecto que me agrada demais. Porém, antes de eu começar a listar os pontos fortes e os pontos fracos do Scoot Henderson, eu quero, pedir para que você que está aí assistindo essa análise, quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, que ajuda muito o engajamento. E peço também para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, Eu não irei parar mais de falar sobre os prospectos do próximo draft da NBA até a noite do draft, pelo menos uma vez por semana. Eu irei trazer uma análise de algum dos prospectos. Então, se você curte o draft, se você quer saber mais sobre os jovens que irão chegar na NBA para a próxima temporada, se inscreva no canal, porque aqui eu garanto, você vai ficar muito bem informado sobre todos os principais prospectos do próximo draft. Então, se inscreve aí. Bom, pessoal, vamos aqui então começar a falar sobre os pontos fortes do Scoot Henderson. Ele é um atleta, Primeiro de tudo, ele é um atleta fantástico. Fantástico, tem um físico muito privilegiado, ombros largos, sabe? Muito forte, muitos músculos, Você olha pro Scoot Henderson e você não acredita que ele tem somente 19 anos, E por ter essa capacidade atlética tão boa, por ter esse físico, abençoado, o Scoot, ele é uma belíssima de uma arma na transição, Ele é um jogador extremamente rápido, explosivo pra caramba. Então, quando ele pega a bola na defesa e vai pro ataque, ele acaba gerando muito perigo mesmo para os adversários, até porque, por ele ser tão forte, ele consegue absorver muito contato. Então é bem difícil mesmo você parar o Scoot quando ele parte para dentro na transição. E um detalhe importante do jogo do Scoot Henderson é que por ele ter esse físico tão acima da média, por ele ser tão explosivo e ter esse primeiro passo muito bom, muito forte, ele é um jogador que não precisa necessariamente de screens
para ir para dentro, para partir para infiltração, para atacar o aro. Ele é um jogador que, por ter esse físico tão bom, ele consegue ir para dentro, ele consegue encontrar ótimos drives, ótimas infiltrações, sem precisar da ajuda dos seus companheiros. Esse é um ponto bem forte do jogo do Scoot Henderson. Ele tem um bom feeling na defesa, ele consegue se antecipar muito bem em algumas posses defensivas, consegue se recuperar bem quando o adversário consegue sair na frente dele, ele consegue ter uma boa recuperação e ele é capaz de executar algumas jogadas defensivas bem explosivas, bem chamativas, né? Ele consegue executar ótimas big plays na defesa, principalmente na transição. A transição defensiva do Scoot Henderson também merece o destaque, né? Uma coisa que eu gosto muito nele, uma coisa que eu gosto muito no jogo dele, é a sua leitura de pick and roll. Né? Ele tem uma ótima leitura de pick and roll, ele usa muito bem o pick and roll, tanto para conseguir infiltrações, como também para arremessar na média distância, né? O seu floater saindo do pick and roll também é uma arma muito efetiva, inclusive é um tipo de jogada que ele usou muito nessa última temporada na D-League. E ainda sobre a sua leitura de pick and roll, ele é muito bom achando passes também saindo no pick and roll, né? Ele é muito criativo passando a bola, saindo das screens, né? Ele é um jogador que quando entra no garrafão, ele consegue tomar decisões muito rápidas, né? Consegue passar tanto para o pivô, como também para os jogadores que ficam livres no corner. Então, a sua capacidade de leitura no pick and roll ofensivo me chama muito a atenção. Falando agora sobre os pontos fracos do Scoot Henderson, vou te falar, não são poucos, né? Vou mostrar aqui, ó. Esses aqui são os pontos fracos do Scoot Henderson. São muitos. E a enorme maioria deles são relacionados ao seu chute de longa distância, ao seu arremesso do perímetro, né? O Scoot, ele tem muita dificuldade em estender o seu range, né, de arremesso, né, estender a sua distância nos arremessos. Ele é um jogador que ele vai precisar trabalhar muito mesmo os seus chutes de longa distância, principalmente o seu pull-up, né, o seu arremesso saindo do drible. O seu pull-up na média distância é ok. Ele consegue achar bons pull-ups, ele consegue arremessar bem saindo do drible e indo para a média distância. Só que quando a gente analisa o seu pull-up para 3 pontos, aí a gente encontra vários problemas. Nessa temporada, ele teve um aproveitamento de somente 31,3% em arremesso saindo do drible na linha de 3. E é bem normal, é bem comum você ver ele dando vários airballs quando tenta um pull-up na linha de 3. Então, esse tipo de arremesso dele no perímetro é um ponto bem fraco. Na defesa, ele consegue enganar bem em vários momentos, como eu disse, nos pontos fortes, por ele ser muito atlético, por ele ser muito forte, muito rápido, ele consegue ter uma boa leitura em alguns momentos, consegue se recuperar bem quando o adversário sai na frente dele, só que ele peca em vários pontos na defesa, como por exemplo, ele não consegue lidar muito bem quando adversários partem para cima dele em drives, né? Quando o adversário parte para cima dele indo atacar o aro, ele não lida muito bem com isso, ele tem uma certa dificuldade em se impor fisicamente quando o adversário parte para dentro dele. Ele é um alvo muito recorrente em trocas defensivas, principalmente quando ele acaba caindo no post com os jogadores mais altos, né? É bem frequente os times da D-League trocarem a marcação com o Scoot Henderson para deixar ele em situações de post-up com jogadores mais altos. E a cada 100 posses que ele cai no post defensivo com o jogador mais alto, a cada 100 posses, 93 o jogador que tá com ele consegue pontuar. Então, ele tem
algumas dificuldades na defesa e ele provavelmente, principalmente nesse seu primeiro ano na NBA, vai acabar sendo um alvo bem recorrente de trocas defensivas. E para fechar, ele tem um aproveitamento bem abaixo em arremessos em catch and shoot, né? Aquele tipo de arremesso onde ele recebe a bola e já chuta. Ele não tem um aproveitamento muito bom nessa área do seu jogo, né? Na temporada, ele teve apenas 33% de aproveitamento em arremessos vindos de catch and shoot. E na NBA, ele vai ter que trabalhar muito sem a bola. E ele não ter um catch and shoot confiável, com certeza vai atrapalhar bastante ele. Então isso pode acabar sendo um problema para o Scoot Henderson. Tentando trazer aqui algumas comparações, né, para o Scoot Henderson, o jogo dele lembra bastante o do Derrick Rose chegando na NBA, não o do Prime Derrick Rose, mas do Derrick Rose chegando na liga, né, vindo da faculdade de Memphis. O jogo dele lembra bastante do Derrick Rose e fisicamente ele se parece bastante com o Russell Westbrook chegando na NBA, né? Se você for pegar uma foto do Russell Westbrook chegando na liga e comparar com uma foto do Scoot Henderson, fisicamente os dois se parecem um pouco. E também o aspecto de diamante bruto, né? Essa visão que eu tenho do Scoot Henderson ser um diamante bruto que vai precisar ser lapidado, também se assemelha com o Russell Westbrook, que também chegou na NBA, causando essa sensação nos analistas, né, de que ele era um ótimo jogador, só que ele precisaria se desenvolver demais até alcançar o seu ápice. Eu também sinto isso quando eu vejo o Scoot Henderson. Acho que ele é um jogador que tem um ótimo potencial, mas ele vai precisar ser muito bem lapidado para chegar no seu potencial máximo. Sobre a projeção do Scoot Henderson no draft, é o seguinte: ele já foi considerado de forma unânime um top 2, né? Já foi dito algum tempo atrás que se o Wembanyama não estivesse nesse draft, o Scoot seria a primeira escolha geral. Nos últimos meses, ele acabou caindo bastante, tá? Nos principais boards, né? Muito por conta da ascensão do Brandon Miller, né? Que hoje é considerado por muitos a futura segunda escolha geral. Então, eu diria que o limite para o Scoot Henderson nesse draft é a quarta escolha. Eu acho que abaixo da quarta escolha ele não cai. Para mim ele vai ficar no top 4, poderia até dizer no top 3, só que para ser mais seguro, top 4 eu acho que é o limite, eu acho que é o teto do Scoot Henderson nesse próximo draft. Bom, essa é a minha opinião sobre Scoot Henderson. Acredito que ele é sim um dos melhores prospectos disponíveis, só que eu acredito que ele vai precisar de um tempinho a mais para conseguir chegar no seu ápice. E eu quero saber de você o seguinte: você conhecia o Scoot Henderson? Você está animado para ver ele na NBA? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e para conferir o draft da NBA ao vivo, o draft que vai rolar em junho, eu recomendo que você assine o NBA League Pass, porque por lá você vai assistir o draft ao vivo lisinho, sem nenhum problema. E caso você queira assinar o League Pass com desconto e com um período de teste grátis, um período que inclusive vai oferecer para você a oportunidade de assistir os playoffs da NBA de graça, pelo menos uma parte dos playoffs de graça. Se você quiser esses benefícios na hora de assinar o League Pass, tudo que você tem que fazer é clicar no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer o seu cadastro e garantir já o seu NBA League Pass, tá bom? Com essa dica, eu me despeço de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.